Brandão da Litoral News e BTB Esportes. Eu queria que você falasse um pouco da vitória de hoje e a importância desse resultado após um clássico e prévia do Campeonato Brasileiro. Acho que é uma vitória importante. O fato de não tomar gol também conta bastante. Sabe que acho que o time na maneira da parte de criação, acho que fez uma partida boa e ofereceu algumas chances que a gente não pode oferecer e que o time deles não conseguiu aproveitar. Queria fazer mais uma em relação ao Rojas. Hoje a gente viu ele atuando como um camisa 10, mais centralizado, até caindo para o lado pela movimentação natural, mas jogando mais centralizado. É nessa posição que você pensa nele, como um meia articulador, um camisa 10? Pode ser uma das possibilidades, mas ele joga muito também pelo lado, principalmente pelo lado esquerdo. Então é uma das possibilidades dele jogar do jeito que ele jogou hoje. Diniz, boa noite. Sobre essa, Gabriel Andrés da Super Rádio Tupi, sobre a atuação particularmente do Andrés Gomes. A gente percebeu que ali após a parada técnica, o Andrés Gomes estava na esquerda, mas começou a vir mais para a direita. Você chegou nele e falou, vem aqui para a esquerda, corta para a direita, tenta fazer um lançamento para a área. A gente percebeu você fazendo isso no gestual e o primeiro gol acabou saindo assim. E a gente já viu o Gomes falando que com você ele passou a ser um jogador mais completo, deixou de ser um jogador exclusivamente de beirada e que toma a decisão de entrar em diagonal, fazer o facão. O quanto que você também, acredito, possa ter gostado dessa atuação dele e o quanto você vê essa evolução dele no sentido de ser um jogador mais completo? Eu acho que ele é um jogador que, assim, um pouco parecido com o Ryan, que está reconhecendo o potencial que ele tem. Eu acho que ele teve uma carreira subutilizada. Ele pode fazer mais coisas do que ele vinha fazendo até ele chegar aqui. Então ele consegue jogar com os dois lados, consegue jogar mais por dentro, consegue jogar mais perto dos volantes. É um jogador que tem muito talento, tem muita habilidade, tem muita explosão. E hoje eu acho que ele conseguiu, além de ser decisivo, ganhar um pouco mais de confiança no sentido de que ele pode de fato ser um jogador que joga em outros setores do campo, não só nas pontas. O Fuzato hoje teve uma atuação muito boa, terminou com baliza 0, entrou no lugar do Léo Jardim. Qual foi o problema que teve o Léo e como é que você vê também essa atuação do Fuzato hoje? O Léo Jardim teve uma virose de ontem para hoje, estava se sentindo muito mal e a gente optou por colocar o Fuzato e o Léo foi direto para o Rio de Janeiro. Diniz, sobre Brenner e Inestrosa, já conta com eles para quinta-feira? Como é que está o planejamento para esses jogadores? Então, é uma possibilidade, mas eu não sei ainda ao certo como eles estão. Eles ainda não treinaram, porque tem que assinar e a documentação ainda não... Nenhum dos dois assinaram. Trocas, coisa mais burocrática, os exames médicos do Brenner está tudo ok. O Inestrosa, acho que hoje ele fez os exames. Talvez a gente possa tê-los, mas também possa não tê-los. A gente vai avaliar isso, vai ver se isso é possível. Primeiro a parte burocrática e depois o estado geral deles. Diniz, qual é o grande desafio do Vasco nesse Campeonato Brasileiro e para fazer uma campanha com menos oscilações como foi no ano passado? O grande desafio é ser um time mais consistente. Eu acho que a gente oscilou bastante no ano passado. Eu espero que o Vasco seja um Vasco mais parecido como a gente terminou os jogos da Copa do Brasil, independente dos resultados. Em termos de atuação, um time mais sólido, oferecendo poucas chances ao adversário e conseguindo ser um time criativo. Acho que a amostra dos 4 últimos jogos do ano passado, acho que ela é um bom referencial para a gente pensar no que a gente quer para esse ano. O Léo preocupa para quinta, só para confirmar? Você falou da virose? Em princípio, não. Acho que o Léo, em coisa de 2 dias, deve estar ok. Marcelo Marinho da Litoral News. Ontem a gente acompanhou a chegada do Inestrosa, ele falou que ele compartilhou uma ligação que teve com ele. Eu queria que você teve com ele. Eu queria que você falasse um pouquinho mais desse processo de captação de jogadores, se esse telefone vai trabalhar mais para trazer mais uma galera para o Vasco. No fundo ele já tem trabalhado, vamos ver se é possível, né? A gente, não muitos jogadores, a gente está atrás, selecionando bem quem a gente quer trazer, procurar ter precisão, a gente errar pouco. Contratar, eu sempre digo, contratar é sempre difícil e com carência de recurso financeiro se torna ainda uma tarefa mais árdua. Permite mais uma. A gente viu hoje alguns dos seus jogadores arriscando muito dentro do gramado. É uma característica que às vezes a gente vê em alguns dos atletas da sua equipe, sobretudo o Rojas e o Andrés, que fez aquele golaço. O quanto que é importante o improviso para o atleta dentro do gramado? O quanto
no teu trabalho você entende que é importante dar a capacidade para o atleta improvisar, tentar algo diferente dentro de campo? Eu acho que você tem que ter um time com padrões organizados para poder facilitar, porque o jogador tem atos criativos. Se deixar só para o jogador criar, sem organização ofensiva, fica muito difícil, fica muito fácil ser marcado. O que eu gosto é de fato que a gente consiga jogar bastante coletivamente, porque isso facilita para os jogadores criativos. Não é limitar, não é pegar um jogador que é criativo e normalizá-lo. Ao contrário, é fazer com que os outros também consigam jogar bem, para que os que tenham mais criatividade consigam ter mais espaço, ter mais janelas de oportunidades para serem aproveitadas em relação à criatividade. Obrigado, Diniz. Esse é o técnico do Vasco. O Brandão da Litoral News e BTB Esportes. Eu queria que você falasse um pouco da vitória de hoje e a importância desse resultado após um clássico e prévia do Campeonato Brasileiro. Acho que é uma vitória importante. O fato de não tomar gol também conta bastante. Sabe que acho que o time na maneira da parte de criação, acho que fez uma partida boa e ofereceu algumas chances que a gente não pode oferecer e que o time deles não conseguiu aproveitar. Queria fazer mais uma em relação ao Rojas. Hoje a gente viu ele atuando como um camisa 10, mais centralizado, até caindo para o lado pela movimentação natural, mas jogando mais centralizado. É nessa posição que você pensa nele, como um meia articulador, um camisa 10? Pode ser uma das possibilidades, mas ele joga muito também pelo lado, principalmente pelo lado esquerdo. Então é uma das possibilidades dele jogar do jeito que ele jogou hoje. Diniz, boa noite. Sobre essa, Gabriel Andrés da Super Rádio Tupi, sobre a atuação particularmente do Andrés Gomes. A gente percebeu que ali após a parada técnica, o Andrés Gomes estava na esquerda, mas começou a vir mais para a direita. Você chegou nele e falou, vem aqui para a esquerda, corta para a direita, tenta fazer um lançamento para a área. A gente percebeu você fazendo isso no gestual e o primeiro gol acabou saindo assim. E a gente já viu o Gomes falando que com você ele passou a ser um jogador mais completo, deixou de ser um jogador exclusivamente de beirada e que toma a decisão de entrar em diagonal, fazer o facão. O quanto que você também, acredito, possa ter gostado dessa atuação dele e o quanto você vê essa evolução dele no sentido de ser um jogador mais completo? Eu acho que ele é um jogador que, assim, um pouco parecido com o Ryan, que está reconhecendo o potencial que ele tem. Eu acho que ele teve uma carreira subutilizada. Ele pode fazer mais coisas do que ele vinha fazendo até ele chegar aqui. Então ele consegue jogar com os dois lados, consegue jogar mais por dentro, consegue jogar mais perto dos volantes. É um jogador que tem muito talento, tem muita habilidade, tem muita explosão. E hoje eu acho que ele conseguiu, além de ser decisivo, ganhar um pouco mais de confiança no sentido de que ele pode de fato ser um jogador que joga em outros setores do campo, não só nas pontas. O Fusato hoje teve uma atuação muito boa, terminou com baliza 0, entrou no lugar do Léo Jardim. Qual foi o problema que teve o Léo e como é que você vê também essa atuação do Fusato hoje? O Léo Jardim teve uma virose de ontem para hoje, estava se sentindo muito mal e a gente optou por colocar o Fusato e o Léo foi direto para o Rio de Janeiro. Diniz, sobre Brenner e Inestrosa, já conta com eles para quinta-feira? Como é que está o planejamento para esses jogadores? Então, é uma possibilidade, mas eu não sei ainda ao certo como eles estão. Eles ainda não treinaram, porque tem que assinar e a documentação ainda não... Nenhum dos dois assinaram. Trocas, coisa mais burocrática, os exames médicos do Brenner está tudo ok. O Inestrosa, acho que hoje ele fez os exames. Talvez a gente possa tê-los, mas também possa não tê-los. A gente vai avaliar isso, vai ver se isso é possível. Primeiro a parte burocrática e depois o estado geral deles. Diniz, qual é o grande desafio do Vasco nesse Campeonato Brasileiro e para fazer uma campanha com menos oscilações como foi no ano passado? O grande desafio é ser um time mais consistente. Eu acho que a gente oscilou bastante no ano passado. Eu espero que o Vasco seja um Vasco mais parecido como a gente terminou os jogos da Copa do Brasil, independente dos resultados. Em termos de atuação, um time mais sólido, oferecendo poucas chances ao adversário e conseguindo ser um time criativo. Acho que a amostra dos 4 últimos jogos do ano passado, acho que ela é um bom referencial para a gente pensar no que a gente quer para esse ano. O Léo preocupa para quinta, só para confirmar? Você falou da virose? Em princípio, não. Acho que o Léo, em coisa de 1, 2 dias, deve estar ok. Marcelo Marinho da Litoral News. Ontem a gente acompanhou a chegada do Inestrosa, ele falou que ele compartilhou uma ligação que teve com ele. Eu queria que você teve com ele. Queria que você falasse um pouquinho mais desse processo,
de captação de jogadores, se esse telefone vai trabalhar mais para trazer mais uma galera para o Vasco? No fundo ele já tem trabalhado, vamos ver se é possível, né? A gente, não muitos jogadores, a gente está atrás.